Reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias. Vamos mais uma vez falar sobre a questão da dengue, sobre muita coisa referente à dengue. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Gerson Aita, na qual nós fomos carinhosamente recebidos aqui na residência dele para trazermos muitas informações à comunidade de Santa Rosa, que vive esta epidemia agravada de dengue. Muitas pessoas ainda sofrendo, muitas pessoas buscando atendimento, óbitos que não foram ainda oficialmente, divulgados, mas sabemos que já existe, e outras situações também referente a essa doença, referente ao mosquito Aedes aegypti, e ninguém melhor para falar disso do que um médico que tem propriedade, tem conhecimento, tem experiência para falar sobre esse assunto que, na verdade, refere-se mesmo à saúde do município. Dr. Gerson Aita, muito obrigado por receber a nossa reportagem, a reportagem Silvio Brasil e Lupa Notícias, e o nosso objetivo é levar a informação correta para a população, é alertar a população daquilo que está acontecendo, porque a população está assustada, Dr. Gerson Aita, muito assustada. Saímos de um Covid-19 que pegou a todos aí em nível mundial de surpresa. Era algo novo que precisou ser estudado, era algo novo que precisou ser verificado todas as situações, diferente da dengue. A dengue não é nova. A dengue as pessoas já sabem exatamente o que transmite a dengue, já sabem como tentar evitar a dengue, apesar que muita gente é relapsa. Nós temos que também salientarmos isso, mas a população de Santa Rosa, principalmente, que é o nosso foco aqui, está assustada diante da proliferação do mosquito, diante dos casos da dengue e diante também da falta de ação efetiva do poder público municipal. Aí eu quero colocar uma coisa para o senhor. Bom, a dengue é responsabilidade das pessoas, de todos nós, verdade, mas eu defendo, e o senhor pode corrigir-me se eu estiver errado, eu defendo o seguinte, é responsabilidade de todos, sim. Nós temos que fazer a nossa parte até um certo ponto. De um ponto para frente, tem que entrar em campo a saúde pública e fazer a parte dela também. Fato que, infelizmente, não está ou não vinha acontecendo, talvez a partir de agora, aqui no município de Santa Rosa. Doutor Gerson Aita. Silvio, é um prazer receber você aqui. É com muita honra que eu falo para ti, para toda a comunidade. Comunidade que eu tive a felicidade de participar de uma construção coletiva, e eu gosto muito de usar esse termo, que eu acho que o que está faltando é exatamente a construção coletiva no combate à dengue. A construção coletiva, com participação de todos os setores da sociedade santarrosense, resultou no melhor sistema de saúde do Brasil e manteve esse sistema de saúde funcionando muito bem, como um exemplo durante 28 anos. Infelizmente, a partir do ano passado para cá, esse sistema recebeu literalmente uma exclusão dessa comunidade. Comunidade que tomou decisões em conferências municipais de saúde, que tomou decisões no Conselho Municipal de Saúde, decisões que foram ignoradas pela administração pública. E eu quero dizer com isso, Silvio, eu não quero só remontar passado. Passado é importante para a gente identificar erros e corrigir esses erros. Mas a gente não muda o passado, a gente muda o presente e o futuro. E a participação da comunidade é muito importante. A atuação da dengue é como um time. Não adianta você botar o goleiro e querer que o goleiro atue como goleiro, como defesa, como meio-campo, como ponteiro e como atacante. Tu tem que escalar as pessoas. O que eu quero dizer com isso? A população é sensível a propagandas que dizem que a fundação está fazendo o que pode e agora a comunidade que faça o que é possível. A população entende isso de uma certa forma. Mas estimular a população, estimular as instituições, estimular as empresas a fazerem parte desse time, significa escalar as pessoas que vão integrar nas suas devidas posições. Eu quero te dizer, Silvio, que eu vim para cá em 1994. De 94, já era uma coisa comum acontecer, e de 94 até alguns anos atrás, Santa Rosa, nas campanhas de vacinação, atingia índices de 95%, 98%, até 100% da meta. Mas toda a sociedade era mobilizada para isso.
As empresas disponibilizavam veículos, disponibilizavam funcionários, o Exército participava, a comunidade participava, todo mundo era estimulado a participar. Nós tínhamos carro de som circulando pela rua, convocando as pessoas, convocando todo mundo a fazer isso. E acontecia, né? E acontecia, diferente exatamente. do que andou acontecendo ultimamente, em que passou um carro de som, mas não aconteceu. Não aconteceu. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas têm que ser provocadas. Uma propaganda na rádio que diz para as pessoas que elas têm que limpar seus pátios é muito diferente de vir o gestor, seja um diretor, seja um presidente da fundação, seja prefeito, seja um profissional de saúde, participar na imprensa explicando. Nós temos tantos casos, até para esclarecer, hoje nós temos quase 9.400 casos notificados. Nós temos hoje quase 8.000 casos confirmados de dengue. Quem está sabendo disso? Quem está passando isso para a população? Quem está mostrando a gravidade da dengue pela qual Santa Rosa está passando? Isso é dever do gestor público. E os meios de comunicação nunca se negaram a abrir as portas para a participação do gestor para informar. Esse era um grande diferencial. O gestor estava comunicando, estava dizendo. Eu vi essa semana, no Conselho Municipal de Saúde, eu vi um anúncio de que a Fundação estaria fazendo um acordo com o Exército, coisa que a gente já vem falando há bastante tempo, né? E o Exército nunca se negou a participar, né? Que passariam na Vila Planalto com caminhões do Exército para auxiliar no combate à dengue. Que faria um mutirão, participei dessa reunião do Conselho Municipal de Saúde, e foi dito que na quinta-feira seria feito um mutirão, que deveria ter sido feito na quarta, mas como choveu não foi possível, com a ajuda do Exército, né, para vistoriar as casas, para realmente buscar focos do mosquito Aedes aegypti, que seria visitado casa por casa. Choveu na quinta-feira, hoje deu esse sol maravilhoso, e eu entrei em contato com uma pessoa, não vou dizer quem é, mas entrei em contato com uma pessoa da Fundação que não respondeu. Eu perguntei, vai ocorrer o mutirão hoje no Planalto? Se vai, a partir de onde? Que eu queria fazer as imagens desse mutirão. Não tive resposta, como não tenho resposta para entrevista, como não tenho resposta para nenhum questionamento. Pois é, Silva, eu acho importante assim, ó. A população estava sabendo que isso ia acontecer? Só aqueles que me seguem, que me ouvem nas minhas redes sociais. Aí eu te pergunto assim, nós vamos fazer um mutirão, passar numa rua. Como é que tu vai chegar na casa das pessoas sem que elas saibam que tu está indo lá? Qual é a utilidade disso? É muito importante que antes desse mutirão ser feito, a população seja convocada, seja esclarecida, nós vamos passar nas ruas tal e tal, entre tal hora e tal hora, vão estar lá agentes de endemia, vai estar lá o Exército. Se você trouxer tudo que você tem, vai ter um caminhão, tudo aquilo que você acha que pode acumular água, que pode proliferar mosquito, traz para frente de casa. O caminhão passa, recolhe isso. Os agentes de endemia pedem licença, vão entrar nas casas, vão ajudar as pessoas a identificar quais são os problemas, porque não é só o acúmulo de água. O acúmulo de água é fundamental, mas o mosquito se esconde onde tem sombra. Tem que saber identificar esses locais. Eu quero aproveitar para informar um pouquinho, Silvio. É a fêmea do Aedes aegypti que pica as pessoas. Porque ela dura em média de 30 a 45 dias. Durante esse período ela tem 3 ciclos reprodutivos. E faz todo esse estrago, né? Nesses 3 ciclos reprodutivos, a fêmea precisa de sangue, porque 90% do constituinte do ovo depende de proteínas do sangue. Então, o macho não está dentro de casa, o macho está escondido na sombra lá fora. A fêmea está dentro de casa porque ela precisa do sangue das pessoas. E uma fêmea, num dia, em média, pica 4, 5, 6 pessoas para inteirar a quantidade de sangue que ela precisa. Só que
ela modifica com o passar do tempo, eles vão se adaptando assim como nós. Lá no início dos anos 2000, quando começaram a ser identificados os focos de Aedes aegypti no Brasil, e aqui na região de Santa Rosa, eu me lembro muito bem porque eu estava aqui, a gente já discutia isso, o Aedes aegypti não sobrevivia a uma temperatura abaixo de 5 graus, hoje já sobrevive. Naquela época, o Aedes aegypti, a fêmea colocava ovos só onde tinha água limpa. Hoje pode ter água suja, ela coloca igual e os ovos eclodem e vão originar novos seres também. Então ela também se modifica, ela também se adapta ao ambiente que está. E no correr desse tempo, eu me lembro, foram feitas várias mobilizações. Nunca nós tivemos a situação que a gente está passando hoje, e mesmo em outros períodos, quando a situação era mais amena e tinha mais controle, houve muito mais mobilização da população, e uma mobilização muito mais efetiva. É claro que eu não quero dizer que não está sendo feito nada, pelo contrário. A Fundação está fazendo, os profissionais estão fazendo muito além do que podem. Mas não é só profissionais. Eu vou te dar alguns exemplos, Silvio. Nós, em dado momento, simplesmente os profissionais das unidades de saúde e as técnicas de enfermagem foram chamadas para fazer treinamento, para coletar sangue, para que os exames, o hemograma de controle da dengue, fosse feito no laboratório da Fundação Municipal de Saúde. E até eu sei que no Conselho Municipal de Saúde foi dito que o Laboratório do Vida e Saúde não continuava fazendo os exames. Não continua, porque o sangue coletado nas unidades básicas de saúde, ele vai direto para o hemocentro. É só o hemocentro que está fazendo esse controle. Exato. E se a gente considerar que agora, durante essa epidemia, as unidades de saúde, pelo menos a grande maioria, está conseguindo atender apenas os casos de dengue, significa que os outros exames de sangue, a grande maioria, não estão sendo feitos também. Cada unidade de saúde ela pode mandar exames para o laboratório da Fundação Municipal, que é o Hemocentro, e tem um laboratório de referência, que ela pode mandar também. Mas no caso da dengue, foi dito, e a determinação da Fundação é que o exame de sangue tem que ser mandado para o Hemocentro. Esse é o exemplo que eu disse, que não adianta tu querer escalar o goleiro em todas as posições. Os profissionais de saúde que atendem a várias coisas, agora acumularam o atendimento de dengue. Aí, de repente, tiveram que começar a fazer hidratação, que exige mais um monte de coisas. Só que não é determinado um tempo para isso. Eles estão atendendo o dobro, o triplo, 4 vezes mais pessoas do que atendiam antes, e tiveram que, além disso, passar a fazer hidratação nas unidades de saúde, e tiveram que, além disso, começar a coletar sangue. Aí eu te pergunto assim, não seria mais fácil, mais inteligente, convocar? Nós temos aqui universidades, nós temos faculdades de enfermagem, nós temos cursos de técnicos de enfermagem, proporcionar, solicitar a participação dessas entidades para coletar esse sangue sob supervisão dos próprios coordenadores, dos próprios professores. Eu tenho certeza que essas entidades educacionais teriam o maior prazer e o maior interesse em participar. Então, ao invés de sobrecarregar os funcionários para fazer essa coleta de sangue, poderíamos convocar essas universidades, os estudantes que estão ali, que participassem disso, têm uma oportunidade que talvez não terão no futuro. Vão ter uma experiência que talvez eles não vão ter durante o resto da graduação deles, da formação deles. Empresas de transporte podem ceder caminhão. Então, é importante que se peça. Se tu não escala, o jogador não entra em campo. Se tu não convida as empresas a participarem, elas não têm como participar. Se tu não convida o Exército a participar, ele sempre esteve disponível e participa em todos os municípios aonde é convocado. Assim como nós temos várias outras empresas, várias outras instituições, mas as pessoas precisam ser convocadas a participar, não só cumprir ordens.
mas participar do processo de discussão, do processo de decisão das ações, porque se eu tenho uma empresa e eu vou disponibilizar um caminhão com um motorista, eu quero participar da decisão onde que ele vai atuar, qual é o tipo de atividade que ele vai fazer. E é nesse momento que as pessoas se sentem convocadas a participar do combate à dengue. Porque o combate à dengue, Silvio, não é uma coisa de agora, ele já vem há muito tempo, e não é uma coisa que vai se encerrar a curto prazo. Nós vamos conviver com isso durante anos, então exige um planejamento a médio e longo prazo. E esse planejamento vai dar uma resposta muito melhor se as pessoas que estiverem atuando nele participarem de todo o processo de discussão e de decisão sobre o que vai ser feito. Por isso, eu acho que está faltando atitude em convocar a população, em viabilizar a participação da população, em mostrar para a população qual a gravidade do que nós estamos passando hoje e do que vem pela frente. Porque nós tivemos um El Niño e a discussão sobre a dengue foi intensa, mostrando que haveria o risco de explosão de casos de dengue em todo o país, como de fato aconteceu. Então, o que eu quero colocar não é uma crítica a não ter uma atuação da Fundação. Eu acho que essa atuação poderia ser muito mais inteligente e deveria estar convocando muito mais setores da sociedade para participar desse processo. E não a Fundação querer fazer tudo sozinha, porque realmente não tem condições de fazer. Se a gente for vizinho, tá? Se você mora numa casa, eu moro do lado, cair uma árvore gigantesca na frente da nossa casa e nós dois tentar tirar a árvore, a gente não vai conseguir tirar sozinho. Mas se a gente se mobilizar, convocar os nossos vizinhos, conseguir alguém que traga uma motosserra, outro que traga um caminhão, outro que traga um trator, num espaço de tempo muito menor, nós vamos ter sucesso e um resultado muito melhor também. Muito bem, doutor Gerson Aita falando com muita propriedade. Doutor, uma pergunta que eu tenho a fazer ao senhor é o seguinte, com relação às unidades básicas de saúde, com relação à coleta de sangue, né, os hemogramas, com relação também à reidratação que estava sendo feita. Eu tive dengue, passei 11 dias muito mal. No 6º dia eu fui ao posto de saúde quando eu percebi que meu corpo não suportava mais, não tinha mais jeito. Eu fui ao posto de saúde e lá me deparei com a seguinte situação. Local onde estava sendo feita a coleta de sangue. Muita gente. Qual foi o local que eu fiz a coleta de sangue? Um consultório dentário. Um consultório dentário. Com pessoas fazendo hidratação ou reidratação deitadas na cadeira do dentista. Tá? Depois eu fui fazer a coleta de sangue ali. Fui para a reidratação. Uma sala como esta aqui, com cadeiras desconfortáveis, você não tinha onde apoiar o braço, foi feito ali a pulsão para fazer a hidratação, você ficou ali, uma bolsa, 2 bolsas, demorando bastante, porque demora para fazer, realmente normal, mas você ficava naquela situação desconfortável. Muitas pessoas esticavam o braço e se jogavam em cima da cadeira, ou seja, o desconforto total. Além do que, a correria dos profissionais da área de frente para conseguir atender toda a demanda de gente que já estava ruim lá na cadeira do dentista fazendo a reidratação, gente que já estava ruim lá na outra sala fazendo reidratação, gente que estava ruim fazendo coleta, as pessoas, os profissionais naquela corrida. Dr. Gerson Aita, transformar as unidades básicas de saúde em um hospital de campanha foi uma atitude desesperada? Com certeza foi, porque as pessoas precisavam de reidratação. A reidratação não é uma coisa que tu faz em 5, 10 minutos. 1 litro de soro, tu vai ficar ali 4 a 5 horas para fazer uma reidratação. Houve problemas no começo, porque ao invés de ter soro em litro ou meio litro, era soro de 250 ml, então tinha que trocar 4 vezes para conseguir fazer 1 litro. Algumas pessoas precisam de mais do que isso. Aí eu te digo o seguinte, mais uma oportunidade, os postos de saúde, as unidades de saúde, poderiam ter, até junto a eles, ou num outro terreno próximo a eles, uma tenda, um hospital de campanha, como o Exército monta,
poderiam ter ali estudantes, técnicos de enfermagem, com profissionais, com professores que orientassem eles. Isso aí tiraria a sobrecarga dos profissionais para fazer isso, e eu tenho certeza que todas as instituições de ensino teriam muito interesse em fazer essa participação. Para isso, elas iam ser convocadas a participar. Se fizesse isso, tiraria dos postos de saúde uma grande quantidade de pessoas dessa situação desconfortável para estarem numa situação melhor num hospital de campanha, com um acompanhamento de estudantes que teriam muito mais interesse em fazer esse acompanhamento e liberaria os profissionais para fazer ainda mais atendimento. Nós temos uma outra coisa, Silvio, que tem duas coisas que eu acho que é uma guerra antiga. É muito difícil a gente obter informações do que é feito nos prestadores de serviço privado. É muito antiga essa luta, e numa situação como essa, se agrava muito mais ainda. Vou te dizer o seguinte: os postos de saúde têm um cartão que eles fazem acompanhamento dos exames de sangue. Uma pessoa vai lá, é diagnosticada com dengue, aí faz um hemograma. É acompanhado a concentração de glóbulos vermelhos, a quantidade de plaquetas, né? E é importante fazer esse acompanhamento. Algumas pessoas, ao longo de todo o período de dengue, vão precisar fazer 2 exames de sangue. Outras vão precisar fazer quase que diariamente. Eu precisei 2. E um deles, me perdoa, o último que eu precisei fazer, estava com tanto movimento na unidade básica de saúde da Planalto, tanta correria, né, que as enfermeiras lá, as técnicas de enfermagem, enfermeiras, não conseguiram encontrar a veia, porque eu estava muito debilitado, muito mesmo, e normal, que eu tive que vir até o laboratório da FUNSAR para fazer a coleta ali com o encaminhamento deles. Quando eu cheguei já sabiam que eu ia ali, porque não haviam conseguido fazer lá no posto. Tamanho a correria, né? E as enfermeiras também não acharam, porque eu estava muito debilitado. Isso também aconteceu. Exatamente. E então é preciso pensar isso. Se combate não só com a força, se combate com inteligência, e se combate unindo as pessoas, viabilizando a participação das pessoas, das instituições, que é o que se fazia com vacinação e não se faz mais. Hoje a vacinação simplesmente anuncia na rádio, é tal dia, mas não se mobiliza. Eu vou te dar um exemplo, Silvio. Quando eu comecei a trabalhar como médico, o meu primeiro emprego foi na usina termoelétrica de Candiota. E existiam altíssimos índices de acidente de trabalho, inclusive mortes por acidente de trabalho. E eu consegui acompanhar, durante o período que eu estive lá, uma redução drástica dos acidentes de trabalho. Sabe o que era feito? Os professores das escolas, porque Candiota só morava na vila quem trabalhava na usina. Os professores das escolas de Candiota faziam trabalho com os alunos sobre o uso de equipamento de proteção individual, a importância dele e o que significava na vida de uma família o uso do equipamento individual e de respeitar os sistemas de segurança. Quando os alunos começaram a fazer isso e foram perguntar para o pai, para a mãe, qual é o equipamento individual que tu usa? Por que tu usa esse equipamento individual? Isso levava à conscientização do pai e da mãe da importância deles usarem esse equipamento individual. Por que nas escolas não se faça isso? As escolas podem desenvolver trabalhos coordenados com esse processo todo, desenvolver trabalhos que as crianças vão buscar informações, levar para os pais informações, as crianças sejam encarregadas de identificar nas suas casas aqueles pontos e junto com os pais modificar as situações. Só que toda essa interação entre escola, entre instituição de formação de mão de obra, entre empresas, eu tenho certeza, em Santa Rosa tem muitas empresas que têm utensílios, que têm pneus, que têm latas, nós temos os desmanches, que têm situações que fica a céu aberto e que são criadouros de mosquito.
Se tu não chama a atenção dessas empresas e não permite a participação delas para discutir a sua integração e viabilizar o apoio para que elas façam a eliminação desses focos, elas não vão fazer. Então, essa viabilização de participação da sociedade tem um caminho para isso e que muitos municípios tomaram: criar um comitê de gestão de crise, um comitê de gestão de combate à dengue. Aqui foi falado de um comitê, mas até hoje eu não vi esse comitê agir. Eu não vi e, sinceramente, eu conversei com empresários, eu conversei com instituições, ninguém foi convidado a participar de nada. Se existe um comitê, é um comitê criado pela gestão e são organismos de gestão que participam. Mas aqueles que precisam participar não estão participando. Não sei se as escolas estão participando, não sei se as faculdades estão participando, se a universidade como um todo está participando disso, não sei se a associação de moradores, se igrejas estão participando disso. E tudo isso é preciso participar. A construção do sistema de saúde aqui foi possível porque se buscou todos os setores da sociedade, se viabilizou a participação deles na discussão do sistema de saúde, na decisão do que ia se fazer em todo o sistema de saúde. E se a gente não fizer isso, nós vamos continuar amargando epidemias, epidemias, epidemias. Doutor, uma coisa, né, que a população precisa ter o discernimento é que uma coisa é o discurso político, outra coisa são as ações. É bem diferente. A população se acostumou a ouvir discurso político e acreditar naquele discurso político e não observar as ações que são feitas para ver se aquele discurso político realmente tem propriedade ou não, né? Tem verdade ou não. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, o senhor pode me corrigir. Na reunião do Conselho Municipal de Saúde, ao iniciar a fala sobre a dengue, fizeram a demonstração da dengue no mundo. Tudo bem, questão de informação, tranquilo. Fizeram a demonstração de quantos países têm dengue, os países tropicais, né? O país que não é tropical não tem dengue, uma série de informações que aquelas pessoas que estavam ali no Conselho Municipal de Saúde, até de repente alguns poderiam não ter aquela informação e serviu como informação. A dengue está assim, tal lugar teve tantos milhões de mortes, como se fosse uma justificativa para o que está acontecendo em Santa Rosa. E como a imprensa ou pessoas de fora não têm voz para questionar ou para fazer alguma colocação dentro do Conselho Municipal de Saúde, porque eu fui orientado o seguinte: você vai, entra mudo e sai calado. Tá, você vai, Silvio, mas entra mudo e sai calado, mesmo como imprensa. Aquela demonstração serviu como base de informação, mas não de justificativa. Então, existe muito a preocupação em justificar o injustificável. O senhor concorda comigo? Eu concordo integralmente, Silvio. Eu lamento muito porque eu cheguei em Santa Rosa em 1994. O Conselho Municipal de Saúde de Santa Rosa foi criado em 1992 e eu acompanhei esse conselho durante muitos anos, né? E nós tivemos reuniões com mais de 200, 300 pessoas, reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Todo mundo tinha direito à voz. E isso é que é o importante. Como é que alguém participa de um conselho, mesmo que não seja representante daquele conselho, um cidadão comum vai lá e participa de uma reunião e não tem direito a falar? Não é admissível isso. E um conselho municipal, né? Municipal. A participação de todos os setores, de todas as forças políticas, é que viabilizou a construção do melhor sistema municipal de saúde do Brasil e que perdurou por 28 anos. No momento em que tu tira essa participação, tu começa a eliminar esse conselho. Eu digo o seguinte: a dengue existe. Eu vou usar como exemplo Novo Hamburgo, porque é uma coisa muito próxima, e que eu coloquei no texto. No texto, coloquei no seu texto. Porque Novo Hamburgo, no começo, era um município com maior número de casos. O que a prefeitura fez? Mobilizou todos os setores da sociedade. Não sei se foram todos, mas grande parte dos setores da sociedade, escolas, faculdades, exército, mobilizou essas pessoas. Novo Hamburgo tem 3 vezes a população de Santa Rosa. E em pouco tempo,
nós passamos muito à frente de Novo Hamburgo em número de casos de dengue. E Novo Hamburgo conseguiu começar a diminuir a proporção de casos de dengue que tinha. Eliminou o problema? Não eliminou. Mas começou a reduzir o problema e viabilizou uma forma de, a médio e longo prazo, ir reduzindo isso. Santa Rosa fez isso durante muito tempo. Muito tempo nós tínhamos um grande número de focos de mosquito, inclusive mosquitos contaminados. E, durante muito tempo, se manteve sob controle. Sob controle por quê? Porque o Conselho Municipal de Saúde participava de tudo, participava dessas decisões. A Fundação Municipal de Saúde era um dos agentes. E, ainda assim, profissionais estavam na imprensa alertando a população da importância do combate, da importância do controle. Carros de som circulavam pela rua, aumentava-se a quantidade de agentes de endemia que chegavam nas casas, orientavam as pessoas, ajudavam a procurar, porque nem sempre é fácil identificar um foco de dengue. E uma coisa importante, Silvio, o mosquito coloca seus ovos ali, que no começo duravam apenas 8 meses, hoje já dura mais de 1 ano o ovo do mosquito, que no começo ele só eclodia em água limpa, hoje ele eclode em água suja. Desde que em meia hora de água o ovo eclode, 8 a 10 dias depois nós temos uma fêmea adulta, no caso do verão, 8 a 10 dias depois nós temos uma fêmea adulta, apta a picar pessoas e apta a colocar ovos. Só que em torno de 60% dos ovos, que podem ficar 1 ano para eclodir, eles já vêm contaminados com o vírus da dengue. Então, a gente não vai combater essa epidemia só agora. Esse combate tem que ser um combate a médio e longo prazo. Se a gente não mobilizar a sociedade, o ano que vem nós vamos ser surpreendidos. Quando começar a esquentar, não é o ano que vem. Quando começar, porque durante o inverno, que no começo a fêmea era inativa, e hoje não é mais, a fêmea continua ativa. Eu lembro que nas primeiras discussões, no início dos anos 2000, a gente falava o seguinte: a fêmea pica entre 4h30 da manhã e 8 horas da manhã, entre 5 da tarde e 8 horas da noite. Hoje não é mais assim, ela pica o dia inteiro. Ela está ativa 24 horas por dia. Então, o mosquito foi se adaptando. Se a gente não se adaptar a combater ele, cada vez mais ele vai crescer. E tem muita gente que diz assim: mas a dengue lá em tal estado, Mato Grosso, não sei onde, eles acostumaram com a dengue. Não é que eles acostumaram com a dengue. Muita gente está morrendo de encefalite. Qual é a consequência? Qual é a origem dessa encefalite? É a dengue. Muita gente está morrendo de miocardite, não se sabe a origem, pode ser a dengue. Muita gente, e muito aumentou o número de casos de síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que dá paralisias, que eventualmente pode levar à morte. Inclusive perdemos um grande amigo. Tivemos um caso aqui em Santa Rosa, né? O Milton faleceu. Não sei se foi dengue, a gente não sabe se foi isso, mas eu uso como exemplo porque tem várias complicações que podem vir dela. E mesmo que não mate, o sofrimento que provoca é muito grande. A debilitação que provoca é muito grande. As consequências, o agravamento da qualidade de vida, a piora da qualidade de vida que vem da dengue é muito grande. E nós temos pelo menos 4, se não 5 sorotipos já. Ou seja, se você pegar dengue de um sorotipo hoje, nada impede que tu pegue de outro amanhã. Em Santa Rosa nós já temos 2 circulando. Não sei se não tem algum terceiro por aí. Então, se a gente não se articular e não começar a fazer isso, nós não vamos conseguir conter a dengue. Muito bem, vamos nos encaminhando para o final, mas eu tenho aqui perguntas ainda cruciais, 2 perguntas cruciais ao Dr. Gerson Aita, que nos dá a honra da participação aqui no programa Vamos Conversar, no Lupa Notícias, na reportagem Silvio Brasil. Eu quero me ater ainda à reunião do Conselho Municipal de Saúde, que confesso ao senhor, foi a primeira vez que eu fui numa reunião do Conselho Municipal de Saúde sem fazer uma cobertura de alguma eleição. Fui assistir. Como eu falei, fui orientado a entrar mudo e sair calado. Tudo bem, mas eu fui lá e fiz várias anotações e, inclusive, nessas anotações eu
reproduzir no programa Vamos Conversar. Uma das coisas que foi perguntados lá na reunião do Conselho Municipal de Saúde sobre esses cartões que a gente recebe no posto de saúde. Eu recebi, eu tenho o meu, né, com todas as ações que foram realizadas ali, coleta de sangue, reidratação e tudo, eu tenho tudo anotado nesse cartão. E foi perguntado por que esses cartões supostamente estariam sido retidos no ambulatório Dengue Dom Bosco. E foi desmentido, foi dito, não, isso nunca aconteceu, isso não está acontecendo. Mas o senhor colocou isso lá no seu texto. Né? O senhor colocou no seu texto isso. O senhor que é médico, que tem propriedade para falar, colocou isso lá no seu texto, mas lá no Conselho Municipal de Saúde foi desmentido essa situação. Tá? Outra coisa também, com relação às novas contratações. Uma médica, que o senhor conhece, né? Eu até posso falar o nome dela aqui, que é a dona Selene, perguntou, há probabilidade de novas contratações? Não há. E aí veio, né, logo depois, uma pessoa da Fundação Municipal de Saúde tentando justificar o porquê não pode haver mais contratações de profissionais. Qual a sua análise sobre essas duas situações, doutor Gerson Aita? Olha, Silvio, eu comecei a falar antes, acabei não abordando o assunto. É uma guerra que se tem com o setor privado para que o setor privado informe o serviço público das ações que foram feitas lá dentro. Quando eu trabalhava em Cruzeiro, e agora eu quero frisar a importância da dedicação exclusiva, porque a gente assume uma responsabilidade quando tem a dedicação exclusiva, nós insistíamos para que as pessoas que dessem alta do hospital saíssem de lá com relatório de alta, que é uma coisa comum em vários hospitais, colocando ali qual era o diagnóstico, os exames foram feitos, o resultado e qual foi o tratamento feito lá. Nunca conseguimos isso. Eu me dava o trabalho, eu trabalhava em Cruzeiro, no intervalo do meio-dia, ao invés de vir para casa almoçar, eu saía do posto de Cruzeiro, quando tinha pacientes internados, eu saía do posto de Cruzeiro, eu ia até o hospital, eles me permitiam que eu acessasse a pasta de internação e eu anotava no meu caderno os resultados de exame, o tratamento feito. Quando chegava no posto de saúde, eu passava esses dados para a ficha que a gente tinha dos pacientes. Eu coloquei no meu texto isso porque 3 ou 4 pessoas tinham me falado isso. Eu fui lá, cheguei lá com o cartão do posto, eles seguraram o meu cartão e não me deram retorno do resultado dos meus exames lá, de qual o tratamento feito. A minha esposa é enfermeira, trabalha no posto de Cruzeiro. A minha esposa colocou em discussões, em grupos de WhatsApp de discussão interna, exatamente essa mesma reclamação, porque chegavam para ela as pessoas que eles começavam a atender. E é uma coisa importante, porque começou a atender na unidade de saúde. Tu fez um exame de sangue, outro exame de sangue, identificou sangramentos, identificou dor intensa, ou seja, tu identificou uma situação de gravidade. Aí tu encaminha para o posto mais avançado, para um setor que está mais qualificado para dar uma atenção para aquela situação mais avançada. Quando o paciente retorna, tu não tem informação nenhuma do que foi feito lá. E isso é uma situação crônica do setor privado de não mandar retorno para o serviço público. E eles estavam retendo, sim, os cartões. E continuam sem mandar informações. Eu tenho reclamações, eu só não posso garantir, mas tem pacientes que me disseram que foram encaminhados para unidades de referência, não só a Bosco, e que acabaram com sangramento nasal, com sangramento gengival, que esperaram lá durante horas, não foi feito o exame, foi feito um atendimento e eles foram mandados embora. Eles voltaram na unidade de saúde sem saber exatamente qual é o tratamento, sem saber nada do que foi feito lá no hospital, voltaram para a unidade e na unidade tiveram que refazer os exames para continuar o tratamento. Então, isso é uma responsabilidade da Fundação. A Fundação paga o prestador de serviço. Ela tem que exigir esse retorno. Ela tem que exigir essa integração das informações. Tem uma outra coisa muito importante, Silvio, que eu vou aproveitar e colocar agora. Os profissionais têm uma liberdade de prescrever os medicamentos conforme ele aprende ou conforme o protocolo que ele escolheu seguir. Mas acontece o seguinte,
Coisa muito comum que está acontecendo agora. A pessoa vai numa unidade de referência como o Abosco ou como a UPA, aí recebe lá uma receita. Dipirona 1 grama para tomar de 12 em 12 horas. A Fundação não tem dipirona de 1 grama. A Fundação só tem de 500 miligramas. O técnico que atende essa pessoa não tem liberdade de alterar a prescrição e dizer e dar 500 miligramas de, tu vai tomar de 6 em 6 horas ao invés de 12 em 12 horas. Paracetamol tem de 500 miligramas, tem de 750 miligramas. Ele recebe uma receita lá de 750 miligramas. Tu vai tomar isso de 8 em 8 horas. Chega na unidade de saúde, não tem o de 500 miligramas, o de 750. Ele tem de 500, que ele vai ter que usar de 6 em 6 horas. Mas o técnico e mesmo o farmacêutico não tem autonomia para mudar a prescrição de quem atendeu lá. Então, cabe à Fundação notificar os serviços e dizer, nós temos disponíveis esse medicamento. O que acaba acontecendo muitas vezes? A pessoa vai na farmácia comprar um medicamento que a Fundação tem disponível porque houve uma falta de entrosamento entre o prestador de serviço e a Fundação que distribui a medicação quanto à concentração daquele mesmo medicamento que ela vai tomar. Essa integração é preciso ser feita. É preciso que lá, nas unidades onde estão atendendo os pacientes, seja dito, olha, você vai prescrever paracetamol, tem de 500 miligramas na Fundação, então prescreva de 500 miligramas ao invés de 1 grama. Prescreva 500 miligramas ao invés de 750 miligramas. Então, isso é uma das coisas importantes. Quanto à contratação de profissionais, é muito interessante. Durante muito tempo, eu participei de um grupo de discussão. Nós tivemos em todo o Brasil muitas experiências das chamadas OS, Organizações Sociais, que são organizações que vêm para substituir os serviços de saúde, que é uma terceirização camuflada, né? Em muitas cidades do país inteiro, tanto que o Ministério Público recomenda que não sejam mais utilizadas as organizações sociais, porque essas organizações sociais acabam falindo os serviços. Vou te dar um exemplo. Contratação de profissional. Santa Rosa, hoje, não pode contratar profissionais porque o Tribunal de Contas apontou um excesso de gastos com pagamento de pessoal. Mas aí tem uma outra coisa importante que a gente tem que fazer. Há pouco tempo teve uma licitação, não sei se continua em vigor, para a contratação de carros de aplicativo no valor de R$285 mil. Com esses R$285 mil, a Fundação não poderia qualificar o seu próprio sistema de transporte, custando mais barato do que o aplicativo? E eu te digo isso, sabe por quê? Há pouco tempo houve uma discussão sobre a limpeza nas unidades básicas de saúde, que estava horrível as unidades básicas de saúde. Teve unidades que a própria enfermeira foi obrigada a interditar a unidade até que viesse alguém para limpar, porque não tinha condições de funcionar. Foi motivo de discussão no Conselho Municipal de Saúde, foi apontado pelo Ministério Público, e a Fundação contratou empresa para prestar esse serviço. Só que a primeira contratação, eu li o contrato, a Fundação pagava em torno de R$3.500 para cada funcionário que estava limpando. Mas se ela tivesse feito concurso, ela pagaria R$1.700. O que significa que, pelo mesmo valor gasto em limpeza, nós poderíamos ter o dobro de funcionários trabalhando. Então, acontece que quando tu começa a terceirizar, o custo dessa terceirização é muito alto, e é o que acabou acontecendo, elevou o teto de gastos, a tal ponto que o Tribunal de Contas apontou que hoje a Prefeitura não pode contratar ninguém. Eu sei que recebi ontem, não olhei ainda, eu sei que houve uma alteração do governo federal sobre a disponibilização de recursos para as unidades de atendimento em saúde da família, aumentando cada equipe de 20 mil para 30 mil que o governo federal vai remunerar.
Só que se o município não sair desse sistema, ele não pode contratar também. Isso torna muito mais importante ainda essa integração com as universidades que formam esses profissionais, que podem, numa situação emergencial como essa, suprir essa dificuldade de contratação agora. Mas não elimina a necessidade de contratação. O que precisa ser revisto é diminuir as terceirizações e aumentar a contratação através de concurso de profissionais, que com isso a gente barateia o gasto com esse pessoal. Tudo isso é questão de gestão. É questão de gestão. É questão de gestão, né? Então, o dinheiro público tem que ser muito bem administrado para que os reflexos de uma administração equivocada não recaia sobre a comunidade, sobre as pessoas, né? Doutor Gerson Aita, muito obrigado. Eu tinha mais perguntas a fazer ao senhor, mas a gente vai levar aqui o programa todo, a noite toda, porque eu sei que o senhor tem muita coisa que pode falar com muita propriedade. Mas somente mais uma questão, só uma. Na unidade Dengue Dom Bosco, porque assim como o senhor recebe, nós da imprensa recebemos inúmeros áudios de pessoas que vão lá e depois mandam um áudio de tudo o que aconteceu com elas. Recentemente teve uma pessoa muito conhecida na cidade que, pela graça divina, não foi a óbito em virtude da dengue, como a minha filha também, né, não foi a óbito pela graça divina, mas foi atendida na unidade, ou melhor, no ambulatório Dengue Dom Bosco, que não é uma crítica. Não é uma crítica, porque isso é a linha de frente. E a linha de frente, lá no Conselho Municipal de Saúde, foi lido um ofício de uma pessoa elogiando os funcionários do posto de saúde do centro pelo atendimento. E eu, como imprensa, no meu programa, externei esse elogio a todas as outras unidades de saúde, porque são os verdadeiros heróis dessa epidemia de dengue, disso que está acontecendo em Santa Rosa. São essas pessoas que, mesmo exaustas, mesmo ali muitas vezes até com algum tipo de problema, cansadas, na correria, não deixaram de atender a ninguém, e com uma atenção que era possível naquele momento, como foi para mim, como foi para outras pessoas. Então, aquele elogio lá no Conselho Municipal de Saúde deveria ter sido externado a todas as unidades básicas, né? E não para mérito do gestor, para mérito da linha de frente, que caiu no colo, caiu de paraquedas esse problema para eles lá na unidade básica de saúde. Não, o senhor pode concordar comigo ou não, mas é essa a logística que eu faço com relação a eles, aos profissionais da linha de frente. Aí eu quero também colocar aqui, não só das unidades básicas de saúde, mas também do ambulatório Dengue Dom Bosco e da UPA, né? Porque quando eu tive um familiar, a minha filha, na UPA para ser atendido, um senhor se jogou no chão de tanta dor, mas tinha um movimento muito intenso, muito intenso. A minha filha quase foi a óbito por causa da dengue, tinha um movimento muito intenso. Então, o que eu quero dizer aqui, né, que lá no ambulatório Dengue Dom Bosco, uma pessoa muito conhecida de Santa Rosa foi atendida, e ela dizia, pelo amor de Deus, façam isso, eu estou morrendo, eu vou morrer e tal. Tem que aguardar, é protocolo, tem que seguir o protocolo tem que ser seguido. Foi muito dito para essa pessoa, não, temos que fazer o protocolo. Doutor Gerson Aita, o senhor tem toda a propriedade, e eu pergunto, em alguns momentos onde a vida de um cidadão corre riscos, o protocolo não fica no segundo plano? Ou, se o protocolo pode atrapalhar, não tem como entrar em contato com o superior e dizer, a coisa aqui está deste nível, e se eu seguir o protocolo eu posso ter uma vida ceifada aqui dentro? Silvio, nenhum protocolo existe sem que seja previsto graus de emergência, graus de urgência de atendimento. Todos os protocolos prevêem, se existe uma situação de urgência, essa situação tem que ser passada à frente. Em qualquer serviço, o que está faltando é as pessoas saberem identificar essas situações de urgência e avançarem dentro do próprio protocolo. Em muitos lugares, as seleções são feitas, as pessoas recebem, inclusive, um cartão colorido. De acordo com a cor, ela vai ser atendida dentro do protocolo. Tem gente que chega depois e vai ser atendida antes, porque é preciso ser atendida antes, porque a sua vida corre risco, porque a situação dela é mais urgente de outra pessoa que pode ter chegado antes dela. Isso todo o protocolo prevê. Todos os protocolos prevêem isso.
Então, se há uma situação em que alguém está passando mal, houve uma má aplicação do protocolo, porque o protocolo de atendimento da dengue prevê, inclusive, isso. Isso é indispensável. Só que tem situações, Silvio, eu quero te dizer assim, se tu chega para uma pessoa e diz, nós precisamos transportar um piano. A pessoa diz, poxa, mas eu vou transportar sozinho. Não tem mais ninguém, tu vai ter que carregar o piano sozinho nas costas. Aí tu bota o piano nas costas. Se ela suporta o peso, tu diz, para aí, tu aguentou? Eu vou te botar uma gaita agora. Tu aguentou a gaita? Eu vou te botar uma bateria. Tu aguentou a bateria? Eu vou te botar a caixa de som em cima. E tu carrega tudo sozinho. É o que está acontecendo com a linha de frente, com os profissionais das unidades básicas de saúde. Está sendo sobrecarregado esses profissionais. É por isso que no começo eu coloquei dizendo, não adianta tu botar o goleiro para jogar em todas as posições do time, tu tem que ter um time. Agora o time precisa de uma escalação. Tu não faz a escalação sem convocar os jogadores. Tu tem que convocar a sociedade a participar. Tem que reduzir a sobrecarga para viabilizar o aumento de atendimento e o melhor atendimento em todos os níveis que são prestados esses atendimentos. Última pergunta para a gente encerrar, com relação ao decreto de situação de emergência. Que Santa Rosa está ainda sob um decreto de situação de emergência que foi publicado, né, no dia 28 de março. Nesse decreto de situação de emergência diz que a Defesa Civil e outras pessoas, né, da administração do setor da saúde poderão ir nas casas e verificar e fazer a fiscalização, monitoramento, ou seja, o mutirão. Já foi informado, inclusive com fotos, né, de que ocorreu um mutirão em tal lugar. O que foi recolhido? Pneus e material eletrônico. Existe uma diferença do que é mutirão e do que é recolhimento de entulhos. Está havendo uma confusão. E detalhe, a minha pergunta é, desde que o decreto foi publicado, dia 28 de março, até hoje, nenhuma ação efetiva foi feita. Nada aconteceu e o município está sob decreto de emergência. Não está havendo aí um lapso, vou falar lapso, da administração com relação a esse problema tão sério que é a dengue, estando o município em uma situação de emergência? Olha, eu conversava com o Aldo Ribeiro no dia que estava sendo pensado em decretar emergência. E eu ainda dizia para o Aldo que é muito tarde, já deveria ter sido decretado antes. Só que decretar sem agir, sem planejar ações, é a mesma coisa que nada, né? Olha, nós vamos decretar a situação de emergência. Nós temos agora o direito de invadir as casas e tirar as coisas. Não é assim que se resolve o problema. Se tu não convoca a população para participar desse processo, se tu não tem um comitê de gestão que identifica os principais nós críticos, as principais dificuldades, e faz um planejamento de como enfrentar elas, só decretar não adianta muita coisa. Teve situações, teve municípios que antes de decretar a situação de emergência, prepararam todo o caminho para como fazer, como agir depois do decreto de situação de emergência. E o resultado foi excelente. Eu não vou citar um por um aqui, porque eu venho acompanhando há vários dias e eu tenho visto que muitos municípios têm tido muito sucesso. Mas o sucesso parte principalmente de duas coisas: atitude, planejamento e mobilização. Tem que mobilizar a população. Como é que tu mobiliza a população? Eu disse antes, vai diretor, vai gestor, vão para os meios de comunicação, explicam a situação, mostrem o número do caso, mostrem as unidades abarrotadas de gente, mostrem, mas junto com essa população, junto com as empresas, junto com as instituições, junto com todas as instituições de ensino, as instituições governamentais e não governamentais, parem, sentem, pensem, planejem as atividades. Assim é que se faz a construção de soluções. Não adianta a gente ficar, e eu insisto nisso, Silvio, eu não quero dizer que a Fundação não está fazendo nada, pelo contrário. Está tentando fazer tudo sozinho e assim não vai resolver.
Não vai resolver. É preciso a participação das pessoas. Fazer mutirão para ir nas casas é muito importante, mas as pessoas têm que estar esperando esse mutirão lá. Tem que estar sabendo que ele vai acontecer. Tem que estar sabendo qual vai ser a sua participação nesse mutirão. O que ela pode fazer. E ela pode facilitar. Imagina tu fazer um mutirão para cruzar de casa em casa com o pessoal, seja do Exército, seja de Defesa Civil, ter que entrar nas casas para retirar o lixo de lá de dentro. Se tu convoca as pessoas, elas mesmas já podem fazer isso, limpar os seus pátios, deixar na frente da casa, o caminhão cruza ali, recolhe aquilo ali, já se andou muito à frente, e vai então alguém, um agente de endemias, vai lá, dá uma conferida. Se tem alguma coisa ainda que a própria pessoa não identificou, tu orienta ela, ó, isso aqui também, isso aqui. Sabe? Faz uma educação, tu aproveita esse mutirão para fazer uma educação. Não adianta só uma ação policialesca de tentar limpar ou de tirar coisas de dentro das casas, das empresas. Nós temos outra coisa, se tu anda na rua, se tu anda aqui na Avenida América, se tu anda em outras ruas do centro, nós temos esses contêineres cheios de lixo, muitas vezes acumulado ali do lado, muitas vezes algum catador vai lá e recolhe que interessa para ele, deixa o resto do lado. Isso também precisa ser visto, precisa ver a empresa que é contratada para fazer esse recolhimento, que também se aumente essa fiscalização. Mas isso tudo é preciso pensar a várias cabeças e agir a várias cabeças, a várias mãos, a vários corpos. Não adianta uma entidade sozinha querer fazer tudo. Não tem condições. Muito bem, conversamos aqui com o Dr. Gerson Aita, e antes das considerações finais do doutor, eu quero dizer o seguinte: a reportagem Silvio Brasil, o Lupa Notícias, se preocupa com as pessoas. A nossa demanda vem das pessoas. Essa reportagem, essa entrevista, tudo que foi dito aqui, não é para criticar. Não é para criticar, é para tentar agregar, porque a situação é muito grave. A situação ela é tão grave que pessoas estão morrendo. A situação é tão grave que pessoas estão assustadas. Nós não queremos aqui criticar uma entidade ou outra, um gestor ou outro, uma pessoa, uma personalidade ou outra. Não, nós estamos aqui tentando agregar, porque tem coisas que talvez eles não estejam percebendo e que o doutor Gerson Aita trouxe aqui com propriedade. E a nossa função como imprensa, como repórter, como meio de comunicação é buscar ajudar. Infelizmente somos vistos, né, como pessoas que só estão criticando, tentando denegrir a imagem de uma instituição ou de outra. Não é verdade. Não é verdade, porque o que está em risco aqui é algo que não pode ser reposto. É a vida. Perdeu, está perdido. E nós não queremos mais que pessoas percam a vida por uma doença tão trágica como está neste momento a dengue em Santa Rosa. Dr. Gerson Aita, as suas considerações finais, e muito obrigado por receber a reportagem do Brasil, Lupa Notícias, e trazer a sua fala com muita propriedade como médico com relação a esse problema. Muito obrigado e as suas considerações. Eu agradeço, Silvio, essa oportunidade. Quero dar os parabéns a você e a quem está se mobilizando, porque eu tenho visto muito pouco comentário nos meios de comunicação, principalmente os meios convencionais, e eu volto a insistir, eu não quero crer que seja por má fé, porque em a longa história de Santa Rosa, os meios de comunicação sempre tiveram aberta a participação dos gestores. Eu volto a insistir, não é pouca coisa o que nós estamos enfrentando. E nós não estamos enfrentando isso só agora. Nós vamos continuar enfrentando isso ao longo do tempo. Se a gente não mobilizar as pessoas, se a gente não mobilizar as instituições, nós não vamos ter o time que nós precisamos para combater e garantir a nossa qualidade de vida. Eu volto a insistir, olhem para a história de Santa Rosa, olhem para a história da construção do sistema de saúde de Santa Rosa, que foi considerado durante 28 anos um dos melhores sistemas de saúde do Brasil. O que fez isso? O que fez isso foi a participação de todos opinando, todos discutindo, todos participando, todos decidindo junto, todos se envolvendo nisso. Agora, ninguém se envolve nisso sem ter informação. Sem aquelas pessoas que são surpreendidas em casa com um familiar ou com ela mesma com dengue,
É uma pena, porque ela já deveria estar sabendo que existe essa possibilidade e que existem meios da gente combater isso. É preciso a gente fazer esse mutirão, é preciso que o gestor entenda que ele não vai resolver sozinho o problema da dengue, que ele precisa da comunidade e que ele precisa convocar a comunidade a fazer parte desse time de combate, e que se a comunidade não for convocada, o resultado não vai aparecer. Nós continuaremos sendo o município com maior caso de dengue, quiçá, e tomara que eu esteja errado, talvez o município com maior número de óbitos, mesmo sendo um município menor do que muitos outros municípios. Então, existe possibilidade de nós minimizarmos o sofrimento. Vamos pegar essa possibilidade, vamos nos juntar, nos unir para fazer isso. Vamos informar os prestadores de serviço qual é a concentração dos medicamentos que tem na Fundação Municipal de Saúde. Vamos viabilizar a participação de exército, de instituições de ensino, das escolas nesse processo de educação e de combate à dengue. Se a gente não fizer isso, nós vamos sofrer muito ainda. É preciso fazer isso. Quem está dizendo isso não sou eu. É a história de muitos outros municípios que enfrentaram situações iguais a nós e que já encontraram soluções. Nós temos muitas soluções de combate ao mosquito. Eu não vou entrar no mérito de citar, porque senão a gente vai a tarde inteira, mas tem vários municípios no Brasil que fizeram controles excelentes, reduzindo em 80%, 90% os focos, reduzindo os casos, e todos esses municípios houve uma união convocada pelo gestor. Cabe ao gestor convocar a participação de todos os setores da nossa sociedade, que eu tenho certeza, como Santa Rosa, em vários outros momentos, todos os setores já participaram, se convocados, vão participar também. E você que está em casa, não é pouca coisa o que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando uma situação muito grave. Então, fiscalize o seu pátio, faça a limpeza, elimine os focos de mosquito, os focos de acúmulo de água, principalmente depois de cada chuva. Outro detalhe importante, Silvio, é muito bom que se aplique o veneno para combater o mosquito, só que a mosquita está dentro de casa, ela não está lá fora. Então, no momento que se for feita alguma aplicação de inseticida, abra as portas e janelas para que esse inseticida entre dentro de casa para combater a fêmea que está ali dentro, que é o mais importante. Teria muitas outras coisas, mas acho que a gente já conversou bastante, e te agradeço pela oportunidade de estar participando aqui, e te parabenizo muito pela tua insistência em estar fazendo esse combate, esse empenho de alertar a população para a gravidade desse problema. Dr. Gerson Aita, quem agradece somos nós, reportagem Silvio Brasil e Lupa Notícias. Comunidade e saúde, este é o nosso compromisso.